Hoje é dia 1º de dezembro, Dia Mundial do Combate à AIDS. Chama-se Dezembro Vermelho o combate não só à AIDS, mas a outras doenças sexualmente transmissíveis em geral. Quem fala para nós sobre o assunto é o Dr. Anastácio Souza, que é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ceará, membro titular da Academia Cearense de Medicina, já tendo sido secretário de Saúde por 2 vezes. Por favor, doutor Anastácio. Eu quero agradecer ao professor Ricardo Pereira por me ter convidado para falar um pouco sobre as doenças AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, especialmente porque no dia 1º se comemora o Dia Mundial da AIDS. As doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis representa um problema gravíssimo de saúde pública, até porque a atenção a essas doenças, em nem todos os locais, ela é vista com muita dedicação ou com prioridade. E dentre essas doenças que todos nós nos preocupamos, existe a AIDS, que é a mais grave de todas e que afeta o maior número de pessoas, até porque não tem cura. Mas hoje há uma preocupação muito grande com a sífilis, especialmente a sífilis congênita. Então, realmente, todos os obstetras, todos os profissionais da atenção primária, especialmente, devem realmente ter uma atenção toda especial para identificar os casos, para que eles sejam tratados o mais cedo possível e as consequências danosas que podem ocorrer com a criança com sífilis congênita não venham realmente a ser apresentada. Mas falando especificamente da AIDS, é uma doença que surgiu, pelo menos os primeiros casos prospectivamente foram vistos em 81, quando começaram a se identificar pessoas, especialmente homens jovens com doenças que só ocorrem em quem tem uma grande deficiência da imunidade celular. Em virtude disso, aqueles casos foram se acumulando, e em 82, em junho de 82, o CDC, Centro para o Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, resolveu denominar essa nova condição clínica de AIDS, que era uma síndrome, lendo da frente para trás, síndrome da imunodeficiência adquirida. Quer dizer, o indivíduo adquiria uma imunodeficiência que ninguém sabia a causa. Isso caminhou em 1983, o Montagnier isolou de um gânglio de um paciente com uma linfadenopatia, ele tinha gânglios aumentados no corpo todo, essa linfadenopatia que aparece no início da infecção pelo HIV ou numa fase mais, digamos assim, crônica, e esse vírus ele chamou de LAV, que era Lymphadenopathy Associated Virus, vírus associado à linfadenopatia. No ano seguinte, o Roberto Carlos, quer dizer, 84, identificou um vírus semelhante, mas ele chamou esse vírus de HTLV3, porque era um vírus que atingia os humanos, os linfócitos T, e, consequentemente, quando se falava do vírus, chamava LAV, HTLV3, isso criou muita confusão. Em 1986, o Comitê Internacional para a Taxonomia do Vírus resolveu, sabendo que o vírus só causava doença em humano, resolveu chamar o vírus de HIV, lendo da frente para trás, quer dizer, o V é de vírus da imunodeficiência humana, Human Immune Deficiency Virus. Então, a partir de então, foi o HIV, o vírus causador da AIDS. Em 1985, se descobriu o teste, também foi o grupo do professor Montagnier, e isso fez com que realmente se soubesse, identificassem os casos e, consequentemente, inclusive foi a partir daí que se passou a fazer os testes nos bancos de sangue, porque até então não se fazia teste nenhum. O sangue continuava sendo doado e transfundido sem nenhum teste. É claro que a pergunta que vem, de onde, quando surgiram os primeiros casos de AIDS? Hoje se tem a clareza, pelos múltiplos estudos, que o vírus da AIDS veio do macaco, na África Central, no Congo belga, ou hoje, né, República Democrática do Congo, e num local chamado Leopoldville, né?
É evidentemente que isso, quando isso passou para o homem? Acredita-se que entre 1910 e 1930, quando foi identificado, confirmado o primeiro caso de material que se identificou o vírus. Em soro acumulado para pesquisas, se identificou o vírus da AIDS, quer dizer, anticorpos contra o vírus da AIDS, inclusive por Western blot, em 1959. Quer dizer, os primeiros casos de AIDS, já que aquelas pessoas foram estudadas por outras razões, ocorreram em 1959. O fato é que a AIDS hoje é uma doença gravíssima, que apresenta-se como problema de saúde pública, em que realmente, por não ter cura, o gasto é continuado. No Brasil, por exemplo, por ano se gasta, só com medicamento para AIDS, 1 bilhão e 800 milhões de reais. E no mundo todo são muitos bilhões de dólares que se gasta com medicamentos. O tratamento é efetivo no sentido de que não cura, mas torna essa doença uma doença crônica. O indivíduo pode viver com ela, digamos, durante muitas décadas, quase uma vida normal, apesar de que os efeitos colaterais dos medicamentos terminam trazendo muito problema. E a última pergunta: por que nós não temos uma vacina para o HIV? Por que não saiu uma vacina? A vacina não saiu e nunca sairá, porque não há interesse. Não há interesse da indústria farmacêutica. Imagine hoje você ter um mercado de muitos bilhões de dólares aumentando todo dia, e amanhã você cria uma vacina e esse mercado se acaba. E quem patrocina a vacina normalmente são os laboratórios, ou são cientistas de instituições públicas que infelizmente estão todos envolvidos com o laboratório. Então, infelizmente, a AIDS, que poderia ser eliminada através de uma vacina, não ocorrerá, porque realmente isso é uma opinião minha, porque a indústria farmacêutica não tem, a essa altura, nenhum interesse de criar uma vacina para que realmente o seu ganho continuado, ininterrupto e interminável venha a ser, digamos assim, extinto, lamentavelmente. Então, eu espero que todos nós possamos realmente lutar para que as pessoas com AIDS possam viver cada dia melhor, e também lutar pela prevenção, já que é uma doença sexualmente transmissível, através da redução de parceiro, e aqueles que têm mais parceiro, usar sempre a proteção, e isso nos tornará, digamos assim, com muito menos casos, muito menos sofrimento e muito menos gasto. Agradecemos ao Dr. Anastácio, que falou sobre Dia Mundial de Combate à AIDS, Dezembro Vermelho, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Próxima segunda-feira iremos falar sobre médico da família. Até